Boa tarde, pessoal. Começando mais um bate-papo de 15 minutos para você. Dei uma pausa aqui nas compras para casa e vim aqui no carro para a gente poder conversar rapidinho. Hoje, o nosso papo de 15 minutos é sobre crenças limitantes. Muito bem, já. Ah, amiga linda! Se tiver alguma coisa que queira colocar aí que você acha importante, vamos trocar figurinhas. Dudu, que bom ver vocês por aqui. Então, hoje o papo é sobre crenças limitantes. Estamos aqui no meio de uma obra, né, em casa. E demos um pulinho aqui na Leroy Merlin, que está lotado. Acho que está todo mundo fazendo obra em casa. E aí eu fugi para a gente conversar aqui um pouquinho sobre crenças limitantes. Lulu, que bom te ver! E o que são essas crenças limitantes, né? É interessante porque a palavra crenças limitantes, né? Esse conceito de crenças limitantes, ele começou a ser usado há pouco tempo, de uma certa forma, né? Acho que, sei lá, de uns 10 anos para cá, que começou a ser usado esse conceito, né? Antes não se falava muito nisso, não sei se no campo da psicologia, não é o nosso departamento, né? Mas que eu tenha ouvido falar sobre o assunto, né? Talvez uns 10 anos, 15 anos por aí. E o que é esse conceito de crenças limitantes, né? Dentro da nossa filosofia do The Rose Method, nós não trabalhamos com esse conceito. Nós trabalhamos com um outro conceito que se chama, né? Se a gente for usar o sânscrito, que é a língua da filosofia, a língua original da filosofia que a gente ensina, nós chamamos de vasanas. E os vasanas são condicionamentos, são hábitos pré-moldados, né? Na verdade, são os padrões de comportamento desencadeados, né, por tudo que a gente foi absorvendo ao longo da vida como verdade, né? E às vezes coisas que nós nem absorvemos no sentido de um conceito, mas de uma atitude e que se torna um hábito, né? Um hábito condicionado, aquilo que você faz sem pensar, né? E essas crenças limitantes, elas tendem a ir por um outro caminho, um pouquinho diferente, né, desse conceito de condicionamentos, porque são verdades, não são só hábitos, né, mas são verdades que nós compramos, que nós resolvemos acreditar desde sempre. Como é que se constrói uma crença limitante, né? Então, vou dar um exemplo, já falamos sobre isso aqui algumas vezes, né? Imagina aquela criança que cresce ouvindo assim, por exemplo... você é muito incompetente, você não vai dar para nada na vida, né? Tem muitos pais que não raciocinam, ou talvez não tivessem tido a educação, uma educação que lhes ensinasse a lidar com as pessoas de uma outra forma, até mesmo com seus filhos, ou reproduziram o que aprenderam com seus próprios pais, né? Não estavam preparados para educar um ser humano. E muitas vezes falam coisas que nunca deveriam ser ditas para uma criança, né? Como, por exemplo, isso. Você é um incompetente, você nunca vai dar para nada, por exemplo. Ou, você é um preguiçoso. Ou, você nunca vai ganhar dinheiro assim. Quantas coisas, né? Às vezes, não precisa nem ser algo que nós crescemos ouvindo. Dependendo da circunstância, uma frase que foi dita uma única vez pode ter um impacto extremamente forte na vida de um indivíduo. Né? É interessante isso, porque não necessariamente essas crenças limitantes são construídas com repetições. Tudo depende do impacto, porque talvez uma pessoa menos sensível, digamos assim, se ela ouve dos pais uma única vez, você é um incompetente, você não vai dar para nada, ela passa aquilo batido, ignora completamente. Agora, e talvez não gere nenhum impacto na vida dela, mas talvez uma outra criança dessa mesma família, mas sendo um pouco mais sensível, ou que precise mais da aceitação dos pais, tenha uma diferença ali na personalidade, que gera essa vontade de reconhecimento em relação aos pais. Ouve isso de um pai, talvez aquilo tenha um impacto extremamente profundo, mesmo que ela ouça uma única vez, ou de um pai ou de uma mãe. Talvez aquilo tenha um impacto extremamente profundo na vida dela. E é interessante, né? Porque você vê muito isso. Pessoas criadas dentro da mesma família, irmãos, com comportamento extremamente diferentes um do outro. Então, isso tem a ver com a própria personalidade do indivíduo, né? O grau de sensibilidade dele, o grau de autoestima, o grau de autoconfiança. E tem N fatores que vão determinar isso, não só a própria personalidade.
e a forma como ele foi criado, né? Como essa pessoa foi criada. Eu estava ouvindo um vídeo muito legal esses dias, eu não me lembro o nome da pessoa, mas era um psicólogo que estava falando que com 6 meses a criança já começa a ouvir dentro do útero da mãe. E aí imagina, se os pais ainda não estão totalmente satisfeitos com a chegada desse filho, vai que foi uma gravidez indesejada, ou vai que no meio do caminho começa a rolar conflitos entre o pai e a mãe, e uma ameaça de separação. E imagina, aquela criança ali, aquele feto está absorvendo absolutamente tudo que está sendo vivenciado externamente. E os pais com certeza, talvez a mãe menos, né? Talvez a mãe tenha mais consciência, mas achem que o filho não tem problema, né? Não tem problema no sentido assim, não estão se tocando do quanto aquilo está impactando naquele ser que já está ali dentro, né? Está ali dentro da barriga, mas está já vivo, né? Já consciente, né? Já ouve, já absorve. Então, às vezes vem de lá de dentro alguma coisa. Olha que coisa louca, né? Vem da tua vida intrauterina. As verdades que você resolveu trazer consigo no momento do nascimento e que direcionam toda a sua vida a partir daí. Olha que coisa, né? E mesmo que você encontre fatores que vão desmentir de uma certa forma essa verdade, talvez você não os aceite, porque aquela primeira verdade dita, dependendo de outras circunstâncias, vai ser eternamente alimentada por você. Então essas são as crenças ilimitantes. Não necessariamente as que já vieram com você desde a vida intrauterina, mas talvez que você ouviu de pequeno, de adolescente e até mesmo de adulto, né? Dependendo das circunstâncias. É engraçado porque eu me lembro, dentro do The Rose Method, nós temos o conceito de coreografias, né? Que são técnicas que vão desenvolver consciência corporal. E tem muitos instrutores, né? Para ser instrutor, você tem que ter essa consciência corporal, você tem que desenvolver uma coreografia que as pessoas vão pensar às vezes assim, né? Para que eu preciso de uma coreografia? Porque você tem que aprender a lidar com o seu corpo. Uma coreografia te ensina, além da consciência corporal, te ensina a fluir, a se adaptar, a ter flexibilidade, maleabilidade. Então, é um monte de efeitos internos que são desencadeados porque você está se movimentando, usando o seu corpo para se movimentar. Lembre que a gente só usa o corpo como ferramenta dentro do The Rose Method. Então, tudo que nós fazemos com o corpo é para poder acessar, com o corpo físico, é para poder acessar os níveis mais sutis. Então, as coreografias, elas vão desencadear uma série de efeitos internos mais sutis. Inclusive, um impacto muito grande no emocional. Porque quando você treina uma coreografia dentro do The Rose Method, o objetivo é expô-la, é apresentá-la, pelo menos no mínimo, para o seu instrutor. E a exposição de você fluindo, de você se trabalhando, se soltando, isso também tem um impacto muito forte no emocional. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o The Rose, como a coreografia está muito conectada com o emocional, ele sempre fala assim: quando um aluno, né, ou um instrutor que está sendo avaliado por um mais antigo, cometeu um erro muito grave numa coreografia, né, porque aí tem uma série de regras, a gente tem que gritar um não bem forte na hora. E por que ele fala isso? Porque quando você grita um não muito forte na hora e, tipo, não pode fazer isso, né? Isso tá errado. Claro que não vai ser com grosseria nem nada, né? Mas, tipo assim, para tudo aqui e começa tudo de novo. Pra dar um susto na pessoa, pra que ela nunca mais repita aquele erro, né? No caso, a ideia é que ela não assimile o comportamento errado. E é nesse sentido que eu tô falando pra vocês, né? Que às vezes uma crença, uma não verdade, né? Porque não é essa palavra, mas alguma coisa que alguém te diga com muita ênfase, né? No caso, não é para não assimilar, mas é o para assimilar. Você sem querer assimila aquilo. Se a pessoa fala assim, você nunca vai dar para nada, com muita emocionalidade, com muita carga, com muita força, aquilo dá um susto na pessoa e ela aceita como verdade. Da mesma forma que o não, no nosso caso, seria positivo, né? Porque a ideia é ela não assimilar o mau comportamento ali, no caso, o erro, né, da coreografia. Uma verdade dita com a mesma ênfase, uma verdade para o outro, né? Vai fazer com que você a compre, né? E aí você acredita que aquilo é verdade.
nossa, falou com tanta ênfase, foi entrou tão forte dentro de mim que agora aquilo está. E aí que eu te falei, às vezes você não precisa que aquilo seja repetido e você fica eternamente acreditando naquilo. E aí é interessante como agora, né, a gente entender todas essas verdades que nós saímos absorvendo ao longo da vida, como nós entendermos isso para transformar isso, né? Será que nós concordamos com essas verdades, né? Pior é que muitas vezes, sim, você ouviu tanto aquilo foi tão impactante dentro de você, que você cresce acreditando 100% que aquilo é verdade. Quando, na verdade, são opiniões. Olha que coisa louca, né? Alguém dizer para você que você não é competente o suficiente é a opinião da pessoa. Você não necessariamente tem que concordar com aquilo, né? Se alguém diz para você que você nunca vai ter ninguém, que você vai ficar sozinho o resto da vida, por que você tem que concordar com isso? Por que você tem que aceitar aquilo? Perceba que você só vai aceitar aquilo se aquilo bater fundo no teu coração. Ou seja, se você estiver disponível naquele momento para aceitar aquela verdade, por N motivos, por ser mais frágil, por ser mais sensível, por estar vulnerável com outros problemas, por estar passando por dificuldades, ou por não estar se sentindo bem em termos de autoestima, de autoconfiança, N coisas. Independe se você tem 1 ano, 5 anos, 10 anos, 17 anos, 30 anos, não importa. Então, quanto mais vulneráveis nós estivermos nos sentindo com nós mesmos, mais receptivos a aceitar qualquer coisa que venha de fora. Agora, e aí? E as coisas que eu já aceitei? Eu posso tentar me blindar daqui para frente, e sempre que alguém disser alguma coisa que eu não quero absorver, eu tenho que estar consciente para rejeitar aquela informação. E aí eu vou fazer uma pausa aqui. Eu me lembro que há muitos anos, eu não tenho ideia de onde eu li isso, porque eu já li muito livro na minha vida, mas eu li uma informação maravilhosa num livro há muitos anos atrás, deve ter uns 15, 20 anos, que o cara falava, né, isso a gente já sabe, que o cérebro é igual a um HD de um computador. Então, quando nós treinamos para estar mais conscientes dos nossos pensamentos, nós começamos a observar, espero que meu celular aguente a bateria. Nós começamos a observar uma série de informações que chegam até nós e que às vezes a gente deixa passar e não são informações positivas, né? E quando nós treinamos estar mais conscientes, peraí, aquela informação vai cair mal. Como assim a pessoa falou isso? Eu não quero aceitar esse tipo de informação. Porque palavras têm poder. Outra coisa que nós aprendemos no The Rose Method. Então, o que ele fala? Se você simplesmente ouve e fica quieto, mesmo que você lá no fundo não tenha concordado, você está sendo cúmplice. Ou seja, você está aceitando que aquela informação entre, porque você não tomou nenhuma atitude contra aquilo. E aí, o que ele sugeria fazer? Que eu achei isso incrível. Sempre que você ouvir alguma coisa que não lhe agradou, né? Você não precisa discutir com a pessoa, mas sempre que você ouvir alguma coisa que não lhe agradou, ou você pensar algo que não lhe agradou, ele fala para você imediatamente repetir a seguinte frase: cancela, obrigada pela informação. Porque ele disse, o cérebro parece um HD. Ele funciona como se fosse um HD. O que você faz com os arquivos que não lhe interessam dentro do HD? Você joga na lixeira e deleta, né? E aí ele fala, porque senão eles ficam ocupando espaço lá dentro, tirando espaço de arquivos mais interessantes. Então ele fala que o nosso cérebro, a gente deveria agir da mesma forma. Cada vez que você ouve uma informação que não lhe acrescenta, ou que você pensa algo que não é útil, você deveria fazer a mesma coisa que você faria no HD. Deletar aquela informação. Mas agradecer. Agradecer por quê? Pelo teu cérebro estar querendo contribuir de alguma forma. No caso, trazendo uma informação que não foi boa para você. Mas pelo esforço dele contribuir, né? Que na verdade é aquele euzinho interno que às vezes fala algumas coisas que não são úteis, mas outras vezes nos dão dicas que são bem úteis, né? Por exemplo, os insights. Então, quando ele sempre se manifestar, também não ignore-o, mas agradeça
se você não aceita a informação, deleta. E é engraçado porque ele falou aquilo pra mim, e como eu já estava no The Rose Method, era muito fácil para mim monitorar os pensamentos. Para quem não está treinado, isso é muito difícil, mas com treino, e tudo é treino, é esforço, é vontade, cada vez que eu falava alguma coisa que era negativa, ou pensava alguma coisa que era negativa, ou alguém falava para mim alguma coisa que era negativa, eu conseguia na hora pensar, opa, falei uma coisa negativa, ou pensei algo negativo, ou não quero essa informação. E aí mentalmente eu falava, cancela, obrigada pela informação. E aí se fosse alguém externo, eu dava um sorriso assim pra pessoa e dentro eu falava, cancela, obrigada pela informação. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, sabe? Ficar atento, nos monitorar se nós estamos nos permitindo absorver coisas que não interessam, tá? E quando alguém falar qualquer coisa que não seja útil, não aceite. Você não precisa comprar briga com ninguém. O que interessa é o que está acontecendo aqui dentro. Então, aqui dentro, você cancela, obrigada pela informação, e muda de assunto, ou fala que você está com pressa, que está ocupado, que tem que ir para algum outro lugar, não importa, né? Mas não fique ali absorvendo igual uma esponja, permitindo que a pessoa fique cuspindo lixo, né? Para dentro de você. Nós não somos lixeiras, né? Então, o outro aqui me chamando, já tem que ir lá pra gente ver as coisas. Enfim, já estamos finalizando aqui, mas qual é a dica? A dica é você fazer essa agora em relação às crenças que você já absorveu, né, e que já estão lá, ditando a sua vida sem que você às vezes perceba, é você procurar observar daqui pra frente como fluem as coisas da sua boca e dos seus pensamentos que não são positivas. Porque isso vai contar muito sobre as suas crenças, né? Então, por exemplo, se alguém fala assim, oi fulano, e aí, como é que tá? Conseguiu aquela entrevista de emprego? Você vai falar assim, ainda não sei, porque tem muita gente para ser entrevistado, né? Vamos ver, vamos ver se eu vou conseguir, né? Vamos ver. Como assim? Vamos ver se eu vou conseguir. O que está por trás disso? Você não acredita no teu potencial de ser bom o suficiente para alguém te escolher. Então, se eu acredito, então você tem que ir atrás, sabe? Você tem que ir dando um passo atrás para aquilo que você falou. Sempre que você falar algo que te coloque para baixo, que seja um ponto negativo em relação a você, você tem que fazer o caminho para trás. Por que que eu disse isso? Por que que eu tô na dúvida se vão me escolher ou não? Claro que podem escolher outras pessoas, mas não porque eu sou ruim, ou porque eu sou menos do que aquela pessoa, mas talvez porque aquela pessoa se adeque mais a que aquela empresa está precisando, e talvez para mim tenha coisa melhor pela frente. Por que que a gente vai sempre se colocar como vítima, né? Sempre que você se colocar como vítima de qualquer circunstância, significa que existe uma crença limitante ali por trás. Então, observe em quais momentos você se coloca como vítima. Em quais momentos você acha que a coisa não dá para você? Será que é em relação a um parceiro afetivo? Será que é em relação a trabalho? Será que é em relação a amigos, a sucesso financeiro? Em qual desses momentos, em quais pontos disso? Será que é em relação à sua performance física, né? A sua saúde física, no sentido de ter um corpo mais flexível, ser mais magro, mais elegante, ou magra, mais elegante? Será que você acha que você sempre vai ser gordinho, vai estar acima do peso, ou que você nunca, né? As pessoas falam assim, não adianta, eu não consigo emagrecer. Isso é uma crença limitante. Por que você não consegue, né? Se você disse, eu não consigo, não importa o que, para aí. Não consegue por quê? Por que que você não consegue? Por que que você não pode? Você tem as mesmas condições de qualquer outra pessoa. Talvez o que lhe falte é mais perseverança, é mais força de vontade, é acreditar mais que você pode, porque o outro acredita que ele pode, por isso ele foi lá e emagreceu, e você não. Lhe falta talvez um estímulo interno para isso, e quem tem que dar esse estímulo é você mesmo, não são os outros que vão dar. Então, sempre que você pensar algo negativo a teu respeito, se colocar como vítima de qualquer coisa,
pronunciar algo parecido como eu não consigo, eu não posso, não é para mim, pare tudo, porque aí existe uma crença limitante. E você tem que começar a se questionar para saber por que você está agindo assim. Por que você disse isso? Agora, é claro, você só vai conseguir modificar essas crenças se você identificá-las, né? Se você achar que não precisa fazer nada, vai continuar exatamente do mesmo jeito. Então, no momento em que você for começar a ir para trás, você vai ver que foi a verdade de alguém que você comprou, não é sua. Alguém que te disse em algum momento que você não podia. Ou você se comparou com alguém em algum momento e achou que o outro era melhor do que você. E, na verdade, isso não é uma verdade absoluta. Isso são pontos que você pode interpretar de diferentes formas. E, por acaso, você interpretou de uma forma que te prejudicou. Então, preste atenção nesse seu comportamento, porque tudo diz respeito ao nosso comportamento, às nossas atitudes. Por isso que no The Rose Method, a base do nosso trabalho é a reeducação comportamental. Tudo que a gente ensina, meditação, respiração, técnicas corporais, milhares de conceitos, é para que a gente reeduque nosso comportamento, porque a única pessoa que te atrapalha de ser feliz é você mesmo. Então, para isso, a gente precisa se reeducar, rever essas crenças, trabalhar as nossas atitudes, reeducar o nosso comportamento para que nós não nos atrapalhemos de sermos felizes. Então, acho que é isso, já falei demais. O homem tá aqui me esperando pra gente voltar lá pra dentro e fazer, né, amorzinho? Dá um oi aqui pro pessoal. Pra gente fazer nossas compras. Estamos na missão casa. Então é isso, amores. Olha, um ótimo fim de semana para vocês. Façam essa reflexão. Cuide das coisas que você fala. Preste atenção, porque palavras têm poder e elas expressam os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Então, cuide daquilo que você fala e lembre que o que você fala é o que você pensa e o que você sente. Tá bom? Um beijo grande, amei ver vocês por aqui. Ótimo fim de semana!